Há coisas que dormem sob o pó do tempo, escondidas em páginas que jamais chegaram à luz. Ecos de uma era esquecida, quando o mundo ainda não conhecia fronteiras entre o visível e o invisível. São memórias que o próprio céu silenciou, porque falam de algo que nunca mais deveria ser repetido. Um segredo soterrado por milênios, tão profundo que até o vento parece hesitar em sussurrá-lo. Alguns fragmentos sobreviveram, espalhados entre textos perdidos, tradições antigas e murmúrios que nenhum escriba ousou registrar. Falam de um pacto, de uma união que desafiou o Criador e de um juízo que caiu sobre seres cuja existência o tempo tentou apagar. É uma história envolta em sombras, onde glória e condenação caminham lado a lado, e onde o nome de um arcanjo ressoa como trovão sobre os séculos. O silêncio antes do juízo. Antes do dilúvio, quando os homens ainda caminhavam sob a luz da criação e a voz de Deus ecoava entre os montes, um segredo começou a se formar na sombra. O mundo parecia tranquilo, mas por trás das colheitas, das cidades em crescimento e das gerações que se multiplicavam, algo sutil e perigoso estava prestes a acontecer. É nesse cenário que as antigas escrituras mencionam os anjos caídos, os vigilantes e o início da corrupção que obrigaria o céu a agir. Gênesis capítulo 6 registra que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Essa passagem, tão curta, carrega uma das revelações mais sombrias de toda a história da humanidade. A Bíblia descreve que o mal do homem aumentava sobre a terra, mas há um ponto em que o texto parece esconder algo mais profundo, como se a própria palavra tivesse sido escrita com um véu. O dilúvio seria o resultado final dessa corrupção, mas a causa estava em uma união que não deveria existir. Um vínculo proibido, formado entre o espiritual e o carnal, entre os que vieram dos céus e as filhas da terra. Por trás dessa união havia desejo, vaidade e desobediência, e a medida dessa transgressão começou quando os anjos designados para guardar a humanidade se desviaram de sua missão. Esses seres, conhecidos como vigilantes, haviam sido enviados para proteger e ensinar os homens, conduzindo-os à reverência ao Criador. Mas a criação, que deveria inspirar a adoração, tornou-se motivo de fascínio. Entre as gerações de Adão, especialmente entre os descendentes de Caim, surgiram mulheres de rara beleza, mas corações corrompidos. Eram filhas de uma linhagem que havia se afastado da presença do Senhor, e sua formosura chamava a atenção não apenas dos homens, mas também dos que habitavam as regiões celestes. No princípio, o olhar dos vigilantes era de compaixão, mas o que começou como admiração transformou-se em desejo, e o desejo, quando amadurece, gera rebelião. Eles começaram a contemplar o que não lhes pertencia, e o olhar que deveria ser de guarda se tornou um olhar de posse. Essa foi a primeira rachadura na ordem divina, o primeiro passo de uma queda que envolveria toda a criação. O céu observava em silêncio, mas esse silêncio não era passividade. Era a paciência de Deus diante de algo que o homem ainda não compreendia. Na superfície, os povos prosperavam. As cidades cresciam, os altares eram erguidos, mas o coração humano já não buscava o Criador. A corrupção se espalhava como uma semente invisível, germinando entre os homens, preparando o cenário para o que viria. O Altíssimo havia dado limites, e cada limite estava sendo testado. A terra ainda não sabia, mas estava prestes a se tornar palco de uma das maiores rebeliões espirituais da história. Os antigos escritos, como o livro de Enoque, registram fragmentos dessa história, relatando que 200 vigilantes desceram à terra, guiados pelo mesmo desejo. Eles escolheram um monte chamado Hermon, e ali selaram um juramento.
Prometeram uns aos outros que realizariam o ato proibido e que nenhum voltaria atrás. Aquele voto foi o rompimento definitivo entre o céu e a terra. Era o início de uma aliança que não nasceu do amor, mas da ambição. A terra ainda não havia percebido o peso dessa escolha. Tudo parecia comum. O sol ainda nascia, as águas ainda fluíam, mas o invisível já estava contaminado. Os vigilantes se aproximaram das mulheres e elas os receberam. Essa união não foi forçada, foi um acordo, um pacto de duas vontades que desejaram ultrapassar os limites que o próprio Criador havia estabelecido. A humanidade, que deveria se submeter à ordem divina, se tornou cúmplice de sua própria ruína. Esse foi o verdadeiro ponto de ruptura da criação. Não foi apenas a queda de anjos, nem apenas o pecado dos homens, mas a junção dos dois, o entrelaçamento de duas rebeliões. A Bíblia afirma em Romanos capítulo 1 que, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Antes, se tornaram nulos em seus raciocínios e o seu coração insensato se obscureceu. O mesmo princípio se repetia ali, muito antes das palavras de Paulo, muito antes das tábuas da lei. A consequência dessa união profana não tardaria. Da mistura entre o celestial e o humano surgiria algo que jamais deveria existir, uma geração híbrida que traria violência e destruição. Mas antes que o juízo fosse anunciado, o silêncio do céu se manteve, como quem aguarda o tempo certo da colheita. O pecado amadurecia e o mundo caminhava sem saber para o abismo. O tempo da paciência divina estava prestes a terminar. A terra começava a sentir os primeiros sinais do juízo. O que havia começado com um olhar agora se tornava um pacto, e o que era apenas desejo se transformava em corrupção. O Criador, que havia ordenado todas as coisas em harmonia, observava sua criação ser rasgada pela insubordinação. O silêncio continuava, mas o trono do Altíssimo já havia decretado a resposta. O primeiro som do juízo ainda não havia sido ouvido, mas o decreto já estava escrito, pois Deus, que é tardio em irar-se, jamais deixa a iniquidade sem resposta. O tempo da intervenção estava chegando e o primeiro movimento viria dos céus. Enquanto os homens seguiam suas vidas e os anjos caídos se misturavam entre eles, a terra se tornava campo de corrupção. O peso espiritual da transgressão começava a deformar o que era puro. O equilíbrio da criação oscilava, e o que era santo começava a ser profanado. Ainda assim, o Criador permanecia em silêncio, aguardando o momento em que enviaria o seu mensageiro de guerra. E quando o silêncio do céu finalmente fosse rompido, a história jamais seria a mesma. Pois aquele que se levantaria em nome do Altíssimo traria não apenas julgamento, mas o restabelecimento da ordem que fora violada. Era o prenúncio da missão de um príncipe celestial, aquele que seria lembrado para sempre como o defensor da justiça divina. Os vigilantes. Eles foram enviados como guardiões da humanidade, seres de luz, estabelecidos pelo Altíssimo para zelar pela ordem, pela pureza e pela obediência sobre a terra. Eram chamados de vigilantes, mencionados em Daniel capítulo 4, como aqueles que decretavam juízos e observavam em nome de Deus. Sua presença não era uma lenda, mas parte do equilíbrio entre o céu e a terra. Tinham autoridade, conhecimento e a missão de preservar a adoração e guiar os homens à retidão. Nenhum deles veio para governar, e sim para vigiar, mantendo o mundo sob a lembrança constante de que havia um Criador. Por muito tempo, cumpriram fielmente sua missão. A terra florescia, e o nome do Senhor era invocado por aqueles que ainda se lembravam do Éden. Mas à medida que as gerações cresciam e as cidades se formavam, o coração dos homens se afastava. O temor começou a ceder espaço à vaidade, e o que era adoração se transformava em culto a si mesmo. Os vigilantes observavam e se entristeciam,
Mas o limite entre observar e desejar começava a se tornar perigoso. Foi quando, entre os filhos dos homens, surgiram mulheres de extraordinária beleza, filhas de linhagens poderosas, especialmente da descendência de Caim, que havia se separado da presença de Deus desde o início. Essa genealogia trazia em si a marca da independência e do orgulho. Gênesis capítulo 4 descreve que Caim construiu uma cidade e deu o nome do seu filho, uma evidência de que buscava deixar o próprio legado, e não o de Deus. Dessas gerações vieram mulheres com aparência encantadora, mas com corações distantes do temor do Senhor. Os vigilantes, observando as atividades humanas, começaram a notar algo que não lhes cabia contemplar. O que antes era apenas curiosidade tornou-se desejo. O olhar que deveria proteger agora se fixava em algo terreno. Era o primeiro indício de corrupção em uma classe que até então era incorruptível. O brilho da glória celestial passou a ser ofuscado pelo fascínio da carne. A missão de guardar deu lugar ao anseio de possuir. Não foi um erro instantâneo, foi um processo. Entre eles houve resistência, mas também houve líderes que encorajaram a transgressão. O livro de Enoque relata que um anjo chamado Semjaza foi quem uniu os demais sob um juramento. Reunidos sobre o monte Hermon, decidiram descer à terra e unir-se às filhas dos homens. Fizeram um pacto de lealdade, jurando que nenhum voltaria atrás, mesmo diante do castigo. A partir desse voto, a fronteira entre o celestial e o terreno foi rasgada. Os vigilantes, que antes falavam em nome do Criador, agora agiam movidos por suas próprias vontades. Suas aparições entre os homens não eram mais acompanhadas de temor santo, mas de sedução e fascínio. Eles começaram a ensinar segredos que não haviam sido concedidos à humanidade. Revelaram artes, encantamentos, uso de metais, feitiçarias e cosméticos para enaltecer ainda mais a beleza. O conhecimento que deveria ser instrumento de sabedoria se tornou arma de corrupção. Com o passar do tempo, a influência deles cresceu. As mulheres, fascinadas pela glória desses seres, não resistiram. Aceitaram o pacto e se tornaram cúmplices do ato que mudaria o destino da criação. O olhar que deveria inspirar reverência agora incitava desejo. O toque que deveria curar agora contaminava. E aquilo que nasceu da união entre a obediência e o pecado se transformaria em uma ferida profunda na história da humanidade. O silêncio do céu continuava. Não havia trovões, nem sinais de alerta. Apenas o peso invisível da espera. Deus, em sua longanimidade, permitia que a medida da iniquidade se completasse. A corrupção se espalhava rapidamente, mas o homem, cego por sua própria ambição, via aquilo como progresso. O que parecia sabedoria era apenas o disfarce do engano. A terra começou a produzir frutos de violência e o coração humano mergulhou ainda mais na desobediência. Entre os vigilantes, alguns perceberam tarde demais o que haviam feito. O brilho da glória que antes os cercava começou a se apagar. Suas vozes, antes cheias de autoridade, agora ecoavam como murmúrios de culpa. Sabiam que o decreto viria. E quando o Altíssimo falasse, nenhuma palavra poderia ser revogada. A rebelião dos vigilantes havia alterado a estrutura espiritual do mundo. O que era puro se misturou ao impuro. O eterno se corrompeu com o temporal. Os homens começaram a adorá-los, não mais como mensageiros, mas como deuses. Altares foram erguidos, nomes foram invocados e a idolatria se espalhou. Era o reflexo da queda do céu no coração da terra. A partir daquele momento, os vigilantes deixaram de ser guardiões e se tornaram símbolo da rebelião. O profeta Daniel registra que um vigilante santo desceu do céu e disse: cortai a árvore e destruí-a, mas deixai o tronco com as raízes na terra. Esse versículo, que fala do juízo de Deus sobre Nabucodonosor,
também carrega a lembrança da função original desses seres: observar e executar o decreto divino. Mas agora, os que deveriam anunciar juízo seriam julgados por ele. O pacto selado no Monte Hermon seria o marco da desobediência que corrompeu a terra antes do dilúvio. O homem, em sua ignorância, acreditava que recebia bênção, mas o que recebia era contaminação. As mulheres, exaltadas por sua beleza e conhecimento, não sabiam que haviam se tornado instrumento de destruição. E os vigilantes, cegos pelo próprio desejo, não perceberam que haviam cavado o próprio abismo. A paciência divina, no entanto, sempre tem um limite. A criação gemia sob o peso do pecado e o céu se preparava para responder. O nome de Miguel começava a se mover entre as hostes celestiais. O comandante da justiça observava, aguardando o decreto do Altíssimo. Pois o tempo do silêncio estava prestes a terminar e a ordem divina seria restaurada. A semente do desejo. A corrupção não começou com violência, mas com escolha. Quando os vigilantes selaram o pacto no Monte Hermon, a terra já estava dividida entre duas linhagens. De um lado, a descendência de Sete, que invocava o nome do Senhor e mantinha a adoração pura. Do outro, a descendência de Caim, marcada pela arrogância, pela busca de poder e pela recusa em se submeter ao Criador. Foi entre essas filhas da linhagem de Caim que os vigilantes encontraram o terreno perfeito para sua rebelião. Essas mulheres eram belas, mas a beleza delas não refletia santidade, refletia orgulho. Viviam em cidades fortificadas, envoltas em luxo e prazer. Eram filhas de homens que haviam construído templos para si mesmos e altares à sua própria grandeza. A corrupção espiritual já estava presente nelas antes da chegada dos anjos. E quando os vigilantes se aproximaram, não encontraram resistência, encontraram desejo. O mesmo orgulho que afastou Caim da presença de Deus, agora se manifestava nelas, disfarçado de fascínio e curiosidade. O livro de Gênesis descreve que os filhos de Deus tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, mas não explica como essas mulheres reagiram. Os textos antigos, porém, sugerem que elas não foram enganadas, mas cúmplices. Sabiam quem eram aqueles seres e o que representavam. As lendas mais antigas relatam que os vigilantes desciam envoltos em luz e majestade, e que suas vozes ecoavam com poder. Era impossível resistir à presença deles, e, no entanto, elas não fugiram. Estenderam as mãos e aceitaram o pacto. O desejo delas não era apenas carnal, era espiritual. Queriam conhecimento, queriam o poder que os anjos possuíam. Queriam dominar o que estava oculto. Os vigilantes ensinaram-lhes o uso de ervas e encantamentos. Mostraram como manipular metais e transformar pedras em armas. Ensinaram segredos celestiais que o homem não estava pronto para conhecer. As mulheres da linhagem de Caim absorveram tudo com avidez. A corrupção começou a se espalhar, e o que antes era mistério sagrado se tornou objeto de ambição humana. Essas mulheres foram as primeiras a usar a beleza como ferramenta de poder espiritual. Aprenderam a adornar o corpo, a controlar o olhar, a influenciar o coração dos homens. O livro de Enoque menciona que um dos vigilantes ensinou o uso de cosméticos e ornamentos para aumentar o encanto feminino. O que parecia simples vaidade se transformou em instrumento de dominação. A terra começou a se encher de luxúria, e o coração dos homens foi tomado pela idolatria. As mulheres da linhagem de Caim se tornaram símbolos de poder e prestígio. Não buscavam a aprovação de Deus, buscavam a admiração dos anjos e o domínio sobre os outros. A união entre elas e os vigilantes produziu uma geração sem precedentes. Filhos que não pertenciam nem à terra nem ao céu. Eram seres híbridos, poderosos e insaciáveis.
Mas antes que o fruto dessa união surgisse, a atmosfera espiritual já estava completamente corrompida. O mal se multiplicava em proporções que a humanidade jamais havia presenciado. A ordem criada por Deus começava a ruir. A adoração genuína desaparecia, substituída por cultos aos próprios vigilantes e às mulheres que se tornaram suas consortes. A corrupção delas era consciente. Não foram vítimas, foram arquitetas. Quando viram o poder que a união com os anjos trazia, começaram a se considerar rainhas, mães de uma nova era. A cada geração, sua influência se espalhava. Os homens as temiam e até os mais poderosos buscavam seu favor. O temor de Deus foi substituído pelo medo dos seres que andavam entre eles. O mundo havia se tornado refém de sua própria escolha. Enquanto isso, a linhagem de Sete observava de longe, impotente diante do avanço da corrupção. Aqueles que ainda invocavam o nome do Senhor eram ridicularizados. A adoração pura parecia fraca diante da sedução e da força dos que haviam se unido aos anjos. A mistura entre o sagrado e o profano estava completa. A terra, que deveria ser morada de pureza, tornara-se o palco de um pacto profano. O ventre dessas mulheres, criado para gerar vida segundo a vontade de Deus, agora abrigava a semente da rebelião. O dom da maternidade, que deveria refletir o amor do Criador, foi distorcido em instrumento de vaidade e poder. Elas não sabiam que carregavam dentro de si o que viria a ser o maior sinal de juízo da história. As Escrituras mostram que o pecado, quando amadurece, gera morte. E o que estava sendo gerado nelas não traria apenas morte física, mas espiritual. O silêncio de Deus continuava, mas o céu observava atentamente. Cada escolha era registrada, cada ato seria lembrado. A corrupção dessas mulheres e o desejo dos vigilantes haviam aberto uma ferida profunda na criação. E a cura viria apenas através do juízo. A paciência do Altíssimo não era ausência, era justiça sendo preparada. A partir desse ponto, a terra começou a produzir frutos que não pertenciam à sua natureza. As colheitas murchavam, os rios secavam, e os homens começaram a guerrear por poder. A violência, ensinada pelos vigilantes, tornou-se parte do cotidiano. O sangue começou a clamar do solo novamente, assim como o sangue de Abel havia clamado nos dias de Caim. Era o mesmo espírito, repetido em outra forma, mais intensa e mais destrutiva. As mulheres, cegas por seu orgulho, não perceberam que haviam se tornado o instrumento da própria condenação. Suas casas se enchiam de ouro, mas o juízo se aproximava. Elas haviam trocado a bênção pela maldição, o amor divino pela glória passageira. Quando olhavam para seus filhos, viam neles o poder dos deuses, mas o que nascia de seus ventres era o prenúncio do caos. O Senhor, que é justo, observava em silêncio. O juízo ainda não havia sido pronunciado, mas já era inevitável. O pacto entre céu e terra havia sido consumado, e a corrupção agora caminhava entre os homens. Os vigilantes haviam ensinado, as mulheres haviam aceitado, e da união dos dois nasceria algo que o mundo jamais havia visto. E quando esses filhos finalmente vieram à luz, o tempo da espera terminou. O que nasceu daquela mistura de glória e pecado alterou o curso da humanidade e chamou a atenção do próprio céu. Pois o fruto da desobediência não seria apenas visto, mas sentido em toda a criação. E com o nascimento dessa geração, o clamor da terra subiria até Deus, pedindo justiça. O nascimento dos Nefilins, da união proibida entre os vigilantes e as mulheres da linhagem de Caim, nasceram criaturas que não pertenciam a nenhum dos dois mundos. Eram gigantes em estatura e em força, mas deformados em essência. A Bíblia os chama de Nefilins, os poderosos que houve naqueles dias, conforme Gênesis capítulo 6. Eram o reflexo físico do pecado espiritual, a mistura entre a glória corrompida
e a carne decaída. E onde quer que surgissem, traziam destruição. O nascimento dessas criaturas não foi apenas um evento biológico, foi uma ruptura espiritual. Os nefilins nasceram com poder além do humano, mas sem santidade, sem freio, sem consciência do bem. Cresciam rápido, tornavam-se guerreiros violentos, dominavam cidades inteiras. Sua fome era desmedida, sua força incontida. O mundo começou a se curvar diante deles, e as mães que os geraram passaram a ser vistas como rainhas e sacerdotisas, reverenciadas por darem à luz seres que o homem acreditava serem deuses. Os relatos mais antigos dizem que esses gigantes consumiam tudo. Quando não havia mais alimento suficiente, voltavam-se contra os próprios homens, devorando os fracos, estabelecendo o terror como forma de domínio. A terra se enchia de sangue e a maldade se tornava incontrolável. O que começou com o fascínio entre anjos e mulheres terminou em caos, e o som desse caos subia aos céus. O clamor pela justiça começou a crescer novamente sobre o solo manchado. As mães dessas criaturas se orgulhavam, construíam altares em homenagem aos filhos, adornavam-se com ouro e pedras e ensinavam os homens a servi-los. Elas se tornaram líderes de cultos, rainhas de impérios corrompidos, e o mundo aprendeu a temê-las. Os nefilins não apenas dominavam pela força, mas pelo medo. Através deles, o pecado tomou forma física. O mal deixou de ser apenas escolha, passou a ter rosto, voz e poder. Deus havia criado a terra para ser reflexo de sua ordem, mas agora ela refletia rebelião. O céu observava, e o silêncio de Deus começava a pesar. A corrupção não estava mais apenas nos corações, mas no próprio sangue da humanidade. O que deveria gerar vida agora multiplicava destruição. A cada geração, os nefilins se tornavam mais numerosos e mais impiedosos. Suas mães, antes encantadas com a glória dos vigilantes, agora viviam atormentadas pelas criaturas que haviam gerado. O livro de Enoque relata que os clamores dos homens chegaram até os portais do céu. Anjos fiéis levaram o pedido de socorro diante do Altíssimo. A terra estava perdida e a criação gritava por intervenção. O decreto do juízo estava prestes a ser pronunciado. Deus ordenou aos seus mensageiros que preparassem a purificação da terra. E entre os escolhidos estava Miguel, o príncipe das milícias celestiais. Mas antes que o juízo viesse, a corrupção se completou. Os nefilins começaram a guerrear entre si. A violência se voltou contra os próprios gigantes e o sangue dos poderosos manchou o solo. As mães, desesperadas, invocavam os vigilantes, mas eles não podiam mais ajudar. Haviam perdido sua glória, e o que antes era luz, agora era escuridão. A maldição que haviam espalhado voltava para consumi-los. A humanidade, subjugada e aterrorizada, começou a desaparecer. Povos inteiros foram destruídos, cidades engolidas pela guerra. O homem, criado à imagem de Deus, tornara-se um prisioneiro daquilo que ele mesmo havia permitido nascer. Foi então que Deus falou, e o decreto ecoou entre as hostes celestiais. O tempo da paciência havia terminado. Miguel seria enviado para restaurar a ordem, e o juízo começaria com aqueles que haviam violado o limite divino. As Escrituras dizem em Gênesis capítulo 6, versículo 5: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Era o retrato de um mundo irreconhecível, tomado por uma geração que nunca deveria ter existido. A corrupção era total, e o céu preparava a resposta. Enquanto os nefilins dominavam, os vigilantes se escondiam. Sabiam que o decreto seria severo, que não haveria perdão para tamanha rebelião. Eles haviam ensinado a humanidade a desafiar o Criador, e agora veriam sua própria ruína.
O mundo que haviam contaminado seria purificado, mas não sem dor. As mães, outrora reverenciadas, seriam lembradas como símbolos da desobediência. Seus nomes seriam apagados e sua memória se tornaria vergonha eterna. O peso do juízo já estava determinado, mas o processo ainda não havia começado. A terra esperava pela espada que viria dos céus, e o primeiro movimento seria de Miguel. O arcanjo da guerra, o defensor da santidade, receberia a ordem para executar o decreto. O tempo da espera estava acabando, e a terra sentia o peso da aproximação da justiça. O silêncio que antecedia a intervenção divina era diferente agora. Não era mais o silêncio da paciência, era o silêncio da preparação. O céu estava em marcha, e cada anjo fiel aguardava a voz que daria início ao juízo. O pacto entre os vigilantes e as mulheres havia transformado o mundo em campo de batalha espiritual. O homem já não era mais senhor de si, e os anjos caídos já não eram mais donos de seu próprio destino. E quando Miguel descesse, não haveria lugar seguro. O decreto do Altíssimo não seria parcial. Os anjos seriam presos, os gigantes destruídos, e as mulheres que haviam se unido a eles seriam sentenciadas. O juízo seria completo, pois a justiça de Deus não falha, e tudo o que foi corrompido seria purificado. A missão extraordinária de Miguel. Quando o clamor da terra chegou ao céu, o decreto foi pronunciado. A corrupção havia ultrapassado todo o limite, e a paciência divina chegara ao fim. Deus chamou seus mensageiros e determinou o fim daquela geração perversa. Entre todos, um nome foi destacado para liderar o juízo: Miguel, o príncipe das milícias celestiais, o guardião do trono e defensor da santidade do Altíssimo. Era ele quem conduziria a purificação que o mundo precisava. A voz do Senhor soou com autoridade, ordenando que os vigilantes fossem detidos e suas obras destruídas. Miguel recebeu o comando com obediência absoluta, nenhum sentimento, nenhuma hesitação. Ele fora criado para defender a ordem e executar o juízo quando o pecado ameaçava a criação. Assim como um comandante prepara seu exército, Miguel reuniu os anjos fiéis e desceu à terra, trazendo consigo o peso da justiça divina. As Escrituras não registram todos os detalhes dessa missão, mas os antigos textos apócrifos relatam que Miguel não veio apenas como mensageiro, mas como guerreiro. A presença dele significava que o juízo havia sido confirmado. As hostes celestiais avançaram contra os vigilantes que haviam se rebelado. O mesmo monte onde eles haviam selado o pacto de desobediência seria o local de sua prisão. Miguel os enfrentou sem piedade, pois o decreto de Deus era claro: nada impuro permaneceria livre. Os anjos caídos tentaram resistir, mas a glória que possuíam havia se apagado. O poder que os sustentava não vinha mais do Criador, e diante da santidade de Miguel, suas forças desapareceram. Foram lançados em abismos espirituais, presos em escuridão, aguardando o julgamento final, como descrito em Judas, capítulo 1, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou em prisões eternas, sob trevas, até o juízo daquele grande dia. Mas a missão de Miguel não se limitava a eles. O juízo também se estenderia às mulheres que haviam participado da corrupção. Elas haviam recebido conhecimento sagrado e o transformado em idolatria. Haviam usado a beleza para corromper e agora seriam julgadas pela mesma glória que desejaram. Deus não esquece os que voluntariamente distorcem o que é santo. Enquanto os nefilins eram exterminados e os vigilantes aprisionados, Miguel recebeu outra ordem. Ele deveria eliminar os frutos daquela união proibida, limpar o solo da terra e apagar o nome daqueles que haviam desonrado o Criador. O extermínio dos gigantes foi violento e absoluto.
povos inteiros desapareceram. As águas e as chamas purificaram as terras corrompidas, e o sangue dos inocentes foi finalmente vingado. O mal que havia se espalhado por gerações foi arrancado pela raiz. Miguel caminhava entre ruínas e corpos caídos, e em cada lugar a marca do juízo se cumpria. Nenhum daqueles que desafiaram o Altíssimo seria poupado. Ele não veio para dialogar, veio para executar o decreto. Cada golpe da espada representava o cumprimento da palavra de Deus. Não havia espaço para compaixão, apenas para justiça. E quando os anjos rebeldes foram subjugados, Miguel voltou-se para as mulheres. Elas já não possuíam o brilho que as distinguia. O encanto que as tornara objeto de desejo agora era apenas lembrança. Em seus olhos havia arrependimento, mas não arrependimento sincero, apenas medo. Elas haviam se colocado acima da lei divina, acreditando que poderiam tocar o que era sagrado e continuar impunes. Agora, diante do juízo, compreenderam que nada escapa ao olhar do Altíssimo. O decreto sobre elas era diferente. Não seriam destruídas como os gigantes, mas marcadas pela vergonha eterna. Miguel recebeu a ordem de retirar delas a glória que as tornara especiais. O que antes era beleza transformou-se em deformidade. O que antes era fascínio se tornou peso. O poder que possuíam se dissipou, e suas vozes, que antes encantavam, agora se tornaram ecos de lamentação. Algumas foram lançadas em lugares desolados, transformadas em espíritos errantes, condenadas a vagar até o dia do juízo final. Outras foram transformadas em seres deformados, lembranças vivas do erro que cometeram. E as que sobreviveram como mortais perderam toda lembrança de quem eram. O esquecimento se tornou parte da sentença. Deus não apenas julgou, apagou. Miguel cumpriu cada ordem sem questionar. Sua missão não era entender, mas obedecer. O peso da glória que o cercava era suficiente para sustentar sua autoridade. E quando o último decreto foi executado, ele levantou os olhos ao céu e aguardou nova instrução. A terra, agora purificada pela força, aguardava o que viria em seguida. Os registros antigos descrevem que Miguel selou os portais que os vigilantes haviam aberto e restaurou as fronteiras espirituais entre o céu e a terra. O pacto profano estava encerrado. As forças que haviam atravessado o limite foram banidas e a criação, ainda que ferida, seria restaurada. A justiça divina havia prevalecido sobre a corrupção e a misericórdia seria revelada no tempo certo. Miguel então subiu de volta, levando consigo o relatório da execução. O decreto fora cumprido e a ordem restabelecida. Mas a história não terminaria ali. Ainda restava uma ferida aberta na terra. O mal que havia sido arrancado deixaria marcas profundas. O homem, mesmo liberto da influência direta dos vigilantes, ainda carregaria dentro de si a semente da desobediência. O céu se manteve atento. O dilúvio ainda não havia sido enviado, mas o juízo estava em andamento. Miguel havia cumprido a primeira parte da purificação. E agora, Deus preparava o passo seguinte: apagar o que restava de corrupção para sempre. A espada de Miguel descansava, mas a sentença ainda não havia sido completamente cumprida. O tempo do esquecimento estava para começar, e o que restava das esposas dos anjos seria lançado na mais profunda sombra da história. O nome delas seria apagado, e a lembrança de seus atos desapareceria entre as gerações, cumprindo o que o salmista declararia séculos depois: Tu apagaste o nome do ímpio para sempre. E assim, o anjo do juízo voltou-se uma última vez para o mundo dos homens, não como destruidor, mas como testemunha da justiça do Altíssimo.
pois o silêncio que viria depois não seria o mesmo de antes, seria o silêncio do esquecimento, a marca deixada sobre as que desafiaram o limite entre o divino e o humano, a sentença das esposas dos anjos. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, clique no botão "Valeu demais" e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando. Quando o juízo começou a se cumprir sobre a terra, o olhar de Miguel se voltou para aquelas que haviam sido o elo entre o divino e o profano. As mulheres que se uniram aos vigilantes já não eram as mesmas. Haviam perdido o brilho que outrora as distinguia, e o encanto que dominava os homens se transformara em vergonha. O decreto do Altíssimo era claro. A beleza que usaram para corromper seria removida, e o poder que receberam seria tomado de volta. Aquelas que desejaram ser como deusas, agora seriam lembradas apenas como símbolo da queda. Miguel caminhou entre os lugares onde essas mulheres viviam. Os vestígios do poder angelical ainda pairavam sobre elas. Muitas haviam sido veneradas como rainhas, mães de semideuses, sacerdotisas do conhecimento proibido. Usavam o que aprenderam com os vigilantes para dominar os homens e perpetuar sua influência. Ainda tentavam manter seus altares acesos, mesmo quando a destruição já avançava sobre tudo o que construíram. A terra estava tomada pelo medo, mas elas continuavam desafiando o Criador, acreditando que poderiam escapar da sentença. O arcanjo as observava em silêncio, e em seus olhos havia apenas justiça. Nenhuma lágrima humana seria capaz de deter o juízo. O que havia sido feito não poderia ser desfeito. Miguel se aproximou e pronunciou a sentença. A glória delas seria arrancada. A aparência que encantou anjos e homens seria dissolvida. O que restaria seria a verdade. Corações corrompidos pela vaidade, espíritos manchados pela ambição e a lembrança amarga do erro que escolheram. O relato dos antigos textos descreve que a transformação foi terrível. O corpo que um dia refletiu beleza tornou-se disforme. O olhar que seduzia passou a ser evitado. E a voz que encantava se tornou lamento. Aquelas que haviam sido objeto de desejo, agora eram símbolo de repulsa. Deus não as destruiu imediatamente, mas as deixou vivas para que fossem testemunho da consequência da desobediência. O castigo delas seria o esquecimento. Seriam apagadas da história, sem nome, sem descendência, sem honra. Algumas foram confinadas em regiões desertas, onde vagariam como espíritos sem descanso. O livro de Enoque menciona que muitas se tornaram entidades errantes, presas entre o mundo físico e o espiritual, condenadas a testemunhar a própria ruína até o fim dos tempos. Outras foram transformadas em seres deformados, lembradas nas tradições antigas como criaturas híbridas, símbolos da corrupção que desafia o céu. Não eram mais mulheres, mas ecos do pecado que uniu o que jamais deveria se misturar. Miguel cumpriu cada ordem com precisão. Sua presença era o limite entre a santidade e a condenação. Quando estendeu a mão sobre elas, o brilho celestial que as cercava se dissipou, e o vazio tomou seu lugar. O poder que haviam recebido dos vigilantes retornou ao domínio do Criador, e o vínculo entre o céu e a terra foi encerrado. A rebelião estava oficialmente selada. A beleza que foi usada para seduzir se tornou instrumento de sua própria destruição. Os anjos fiéis assistiam ao juízo em silêncio. Nenhum deles se alegrou, porque o que se cumpria era pesado demais até para os seres celestiais. A criação via o preço da transgressão e o equilíbrio espiritual começava a ser restaurado. A justiça de Deus não é impiedosa, mas é perfeita, e naquele dia ela se cumpriu de forma absoluta. O nome de cada uma daquelas mulheres foi apagado,
E onde antes havia cânticos e adoração, agora havia ruína e silêncio. A terra, que antes se curvava diante delas, agora as rejeitava. Seus altares caíram, seus templos foram destruídos, e nenhuma lembrança de sua glória sobreviveu. Aquilo que as tornara especiais se tornou o motivo de sua condenação. A mesma vaidade que as fez desejar o conhecimento dos anjos, agora as condenava a uma eternidade de esquecimento. O apóstolo Pedro escreveria mais tarde sobre esses dias, lembrando que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançando-os no inferno, os entregou às cadeias da escuridão para serem reservados ao juízo. A mesma justiça que alcançou os anjos, alcançou também as mulheres que se uniram a eles. O juízo de Deus é completo, e nenhum detalhe escapa de suas mãos. As mães dos gigantes viram seus filhos sendo exterminados. Aqueles que chamavam de deuses foram esmagados pelo próprio juízo que provocaram. Suas lágrimas não podiam mudar o decreto, porque o arrependimento não nasce do medo, nasce da obediência. E naquele tempo já era tarde demais para obedecer. Miguel observou tudo até o fim. Quando a sentença se cumpriu, levantou a espada e selou os portais espirituais que haviam sido abertos pela corrupção. O pacto entre os vigilantes e as mulheres estava completamente desfeito. Nada mais seria permitido atravessar entre o céu e a terra, sem a autorização do Altíssimo. O equilíbrio foi restabelecido e o silêncio voltou a cobrir o mundo. Mas aquele silêncio já não era pacífico, era pesado, cheio de lembranças. Essas mulheres, outrora adoradas como musas divinas, se tornaram lendas proibidas. Com o passar das gerações, suas histórias se misturaram a mitos. Seus nomes foram substituídos por símbolos e sua existência se dissolveu na memória humana. Apenas fragmentos de suas ações permaneceram em tradições antigas, nas quais aparecem como espíritos enganadores, vozes que sussurram tentações e ilusões. Eram as sombras do que um dia havia sido glória. A justiça de Deus havia sido cumprida, mas o preço da desobediência deixaria marcas. A terra ainda guardava os rastros do que aconteceu. A corrupção que nasceu do desejo entre o celestial e o terreno não poderia ser esquecida facilmente. Era o lembrete constante de que até o que é belo pode se tornar maldito quando desafia o Criador. Miguel encerrou sua missão com a mesma fidelidade com que começou. O decreto havia sido executado, a pureza restaurada, mas o eco da rebelião ainda reverberava na terra. E esse eco não se apagaria com o tempo. Mesmo após o juízo, algo permanecia adormecido na criação, aguardando o momento certo para ressurgir. O céu voltaria a se calar, mas não para sempre. Pois o esquecimento que viria depois seria parte do castigo, e o silêncio que cobriria a terra não seria o fim, apenas o início de outra fase do juízo divino. A história das esposas dos anjos terminava ali, mas o efeito de seus atos ainda ecoaria entre os séculos, preparando o caminho para algo ainda maior que estava por vir. O esquecimento como maldição. O juízo de Miguel havia terminado, mas a sentença do Altíssimo ainda seguia seu curso. O que veio depois não foi o fogo nem a espada, mas algo ainda mais devastador: o esquecimento. Deus determinou que a lembrança daquelas mulheres seria apagada da história. Não haveria mais nomes, genealogias, descendência ou culto. O mundo seria limpo até mesmo da memória delas, porque o esquecimento seria a forma mais profunda de punição. As águas do dilúvio começaram a cair. O céu se abriu e a terra devolveu tudo o que havia corrompido. O livro de Gênesis descreve que as fontes do grande abismo foram rompidas e as janelas dos céus se abriram. O juízo cobriu tudo. Cada vestígio do pacto proibido foi apagado.
As cidades erguidas pelos descendentes dos vigilantes desapareceram sob as torrentes, e os gigantes que dominaram o mundo foram engolidos pelas águas. O que antes parecia indestrutível foi varrido em silêncio, e o mundo recomeçou do zero. As mulheres que haviam participado do pacto já não estavam mais entre os vivos. Algumas foram levadas pelas águas, outras permaneceram presas em formas espirituais, vagando entre a terra e o abismo. Mas o castigo mais severo era o esquecimento. O tempo as apagou de toda lembrança humana. Nenhum registro permaneceu. Nenhum nome foi preservado. A Bíblia fala do juízo, mas nunca menciona quem elas foram, porque o silêncio em torno delas é a prova de sua condenação. O esquecimento é mais cruel do que a morte, porque elimina o significado. Aquelas que desejaram ser lembradas como deusas tornaram-se fantasmas sem nome, perdidas entre as sombras da história. O salmista descreve esse tipo de sentença ao dizer: Tu repreendeste as nações, destruíste o ímpio, apagaste o seu nome para sempre. Esse é o destino dos que desafiam o Criador, desaparecer até da memória dos homens. Enquanto as águas purificavam a terra, a arca de Noé flutuava sobre o juízo. Dentro dela, a nova geração da humanidade era preservada, separada do legado dos vigilantes. O som da chuva do lado de fora era o fim de uma era e o início de outra. A justiça e a misericórdia se encontravam na mesma cena. Deus apagava o mal, mas preservava a promessa. Noé não sabia tudo o que acontecia além das águas, mas o mundo espiritual via. As almas corrompidas vagavam sem descanso. Elas haviam sido arrancadas da criação, mas não do juízo. Espíritos errantes, sem forma e sem paz, se tornaram o lembrete silencioso de que o pecado não desaparece simplesmente. Ele precisa ser julgado. Com o tempo, o silêncio se tornou o maior testemunho da punição. A ausência dos nomes delas nas Escrituras é um selo divino. O esquecimento foi a sentença final, o cancelamento de qualquer honra. A linhagem delas foi apagada, seus filhos destruídos, seus descendentes erradicados. Nada restou. O ventre que havia gerado corrupção agora era lembrado apenas pela ausência. Mesmo assim, fragmentos sobreviveram. Antigas tradições de povos antigos mencionam espíritos femininos ligados ao mar, à sedução e à perdição. Histórias de criaturas que atraíam os homens e os levavam à morte. Eram ecos distantes das esposas dos vigilantes, lembradas não como rainhas, mas como maldição. O mar, símbolo do caos e da ausência de Deus, tornou-se o habitat dessas almas condenadas. O castigo foi completo. Não apenas o corpo pereceu, mas o nome, a memória e o propósito foram destruídos. A terra, agora purificada, respirava sob o novo pacto. Noé ergueu um altar e ofereceu sacrifício ao Senhor. E Deus prometeu nunca mais destruir a terra daquela forma. Mas o arco que surgiu no céu também era lembrança do que aconteceu. Cada cor refletida naquele arco era símbolo de justiça cumprida e misericórdia concedida. O juízo havia acabado, mas o aviso permanecia. O esquecimento das esposas dos anjos era a prova de que nem tudo o que foi apagado deixou de existir. Elas continuavam no limiar entre o visível e o invisível, condenadas à lembrança fragmentada, sussurrando nas lendas e nos medos, não como figuras de poder, mas como lembranças do erro. O pecado pode ser esquecido pela história, mas jamais por Deus. Quando as águas baixaram e Noé pisou novamente no solo, o mundo parecia novo. Mas espiritualmente, as marcas da antiga rebelião ainda estavam lá, escondidas como cicatrizes invisíveis. O esquecimento imposto às esposas dos vigilantes não eliminou as consequências. O mal seria mais tarde lembrado em outros tempos, em outras formas, ressurgindo sempre que o homem tentasse ultrapassar o limite estabelecido pelo Criador.
O silêncio que cobriu seus nomes não foi acaso, foi sentença. Cada geração que leu Gênesis sem encontrar seus nomes cumpriu sem saber o decreto divino. O esquecimento delas se tornou parte do texto sagrado, uma ausência que fala mais do que palavras. Elas foram riscadas da memória, mas não da história espiritual da humanidade. O que Miguel fez foi definitivo. O juízo foi selado, o esquecimento decretado e o mundo seguiu seu curso. Mas aquele silêncio deixado pelo juízo não seria eterno. O mesmo Espírito que agiu nos dias de Noé voltaria mais tarde, de outra forma, em outro tempo. Porque o que foi apagado na carne ainda sussurrava no Espírito. E esse sussurro se tornaria mais forte à medida que os séculos avançassem, preparando o cenário para o retorno da antiga corrupção. O esquecimento era apenas o intervalo. O mesmo erro, a mesma rebelião, voltaria com outro rosto, em outra geração. Porque enquanto existir o homem, existirá o desejo de ultrapassar o limite que Deus traçou. O silêncio das esposas dos anjos era, na verdade, o prenúncio de um novo despertar, de uma rebelião que um dia retornaria com força ainda maior, marcando novamente o mundo antes do fim. O retorno do antigo espírito. O silêncio que se seguiu ao dilúvio parecia definitivo, mas o tempo revelaria que ele era apenas o intervalo entre dois ciclos. O mesmo espírito de rebelião que havia movido os vigilantes e seduzido as mulheres de Caim não foi destruído, apenas adormecido. Gerações se passaram, reinos surgiram, impérios caíram, mas a semente daquele desejo proibido permaneceu viva dentro da humanidade. O pecado que começou com o olhar de um anjo e a vaidade de uma mulher ainda respirava na ambição dos homens. As Escrituras advertiram que haveria um retorno. Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Essa frase não era simbólica, era um alerta direto. O que aconteceu antes do dilúvio voltaria a acontecer nos últimos dias, não da mesma forma, mas com a mesma essência. O mundo voltaria a desafiar os limites estabelecidos por Deus. Nos tempos antigos, a corrupção se manifestou em carne, na mistura entre o humano e o celestial. Hoje ela ressurge na mente e na tecnologia, na tentativa do homem de se tornar o próprio Criador. O mesmo Espírito que um dia ensinou segredos proibidos, agora inspira a humanidade a manipular a vida, alterar a natureza e desafiar o que é sagrado. A rebelião antiga voltou, mas agora disfarçada de progresso. A ciência busca ultrapassar o que Deus determinou como limite. O homem quer reescrever sua origem, controlar a morte, criar consciência artificial, transformar carne em máquina e dar ao pó o poder de decidir o que é moral. É a mesma voz que ecoou no Éden e depois no Monte Hermon, dizendo: sereis como Deus. O mesmo engano, agora revestido de tecnologia e conhecimento. O livro de Daniel profetizou que no fim dos tempos o conhecimento se multiplicaria. Essa multiplicação não seria apenas avanço, mas também perigo. O aumento do conhecimento sem temor de Deus abre novamente as portas para o mesmo tipo de corrupção espiritual. Assim como os vigilantes ensinaram artes proibidas, a humanidade moderna também busca segredos que não lhe pertencem. O transhumanismo, a manipulação genética, a fusão entre homem e máquina, todos esses projetos ecoam a antiga tentativa de romper as fronteiras entre o natural e o divino. A idolatria, que antes era voltada aos gigantes e aos seres caídos, agora se manifesta em outras formas. O homem idolatra a si mesmo, sua inteligência, sua ciência e suas criações. A nova geração não busca mais o céu, mas tenta construí-lo com as próprias mãos. E assim como as mulheres do passado desejaram o poder dos anjos, o homem moderno deseja o domínio absoluto sobre a própria existência.
Os antigos textos diziam que, quando os vigilantes ensinaram feitiçarias e encantamentos, a corrupção se espalhou rapidamente. Hoje, os segredos não são transmitidos em montanhas, mas em laboratórios e redes digitais. A rebelião agora é global, e sua influência toca todos os povos, como uma teia invisível que conecta a humanidade à mesma insubordinação que um dia provocou o juízo de Deus. Os sinais são claros. A violência voltou a se multiplicar. O desprezo pela santidade se tornou comum. A pureza é ridicularizada e o mal é celebrado como liberdade. O mundo vive novamente como nos dias anteriores ao dilúvio, quando a linha entre o sagrado e o profano foi destruída. A geração de Noé ignorou os avisos e a atual faz o mesmo, acreditando que o tempo do juízo nunca virá. Mas assim como Deus não ignorou o clamor de uma terra corrompida, também não ignorará agora. O espírito de Miguel, o mesmo que se levantou contra os vigilantes, voltará a se erguer. Apocalipse descreve esse momento com clareza. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão batalhava e os seus anjos, mas não prevaleceram. A guerra que começou no princípio retornará com força total no fim dos tempos. Os homens já caminham para esse confronto. Criam sistemas que prometem imortalidade, tentam armazenar a consciência, transferir a mente para corpos sintéticos e imitar o sopro de vida que pertence apenas a Deus. Essa tentativa de ultrapassar a fronteira entre carne e espírito é a repetição exata do que os vigilantes tentaram. O mesmo erro, apenas com novas ferramentas. E enquanto o homem se aproxima desse limite, o mundo espiritual desperta. As antigas forças, adormecidas desde os dias de Noé, começam a se mover novamente. As sombras do passado se levantam em forma de ideologias, movimentos e crenças que exaltam o poder humano acima da vontade divina. É o mesmo espírito antigo, apenas com um novo rosto. A idolatria tecnológica se tornou o novo altar. O homem adora o que cria e despreza o Criador. O templo não é mais físico, mas digital. O culto não é mais aos deuses, mas à própria inteligência e ao domínio sobre a natureza. Essa é a forma moderna da rebelião dos vigilantes, um pacto entre o homem e o conhecimento proibido. Os sinais estão diante de todos: o aumento da depravação moral, a frieza espiritual, o amor próprio acima do amor a Deus. Tudo isso são ecos da mesma corrupção antiga. O que foi nos dias de Noé está voltando. A mistura entre o que é sagrado e o que é profano já não causa espanto, é celebrada como conquista. O mundo caminha rapidamente para o mesmo ponto em que esteve antes do dilúvio. Mas assim como naquela época, o céu não permanecerá em silêncio. Miguel, o príncipe da justiça divina, voltará a se levantar. A mesma espada que executou o juízo sobre os anjos caídos será erguida novamente. E desta vez, não apenas sobre seres espirituais, mas sobre toda a humanidade que escolheu repetir o mesmo erro. O silêncio de Deus não é ausência, é tempo de misericórdia. Mas quando a medida da iniquidade se completar, o mesmo juízo cairá. O espírito antigo já se manifesta, e a profecia está se cumprindo diante dos olhos do mundo. Tudo o que foi esquecido está voltando, e os ecos dos dias de Noé anunciam que a história está prestes a se repetir. O mesmo arcanjo que prendeu os vigilantes e apagou os nomes das esposas rebeldes será o que enfrentará o dragão nos últimos dias. E quando isso acontecer, não haverá mais intervalos, nem silêncio, nem esquecimento. Será o início do juízo final, o cumprimento da justiça divina sobre o espírito da antiga rebelião. O juízo final e a redenção em Cristo. O mesmo arcanjo que executou o juízo nos dias de Noé voltará a se levantar no fim dos tempos.
Miguel não é apenas o símbolo da guerra celestial, ele é o mensageiro da justiça de Deus. O livro do Apocalipse descreve que haverá novamente batalha no céu, e Miguel e seus anjos lutarão contra o dragão e suas hostes. É a continuidade da mesma guerra que começou quando os vigilantes desceram e a terra se corrompeu. O ciclo que começou na rebelião antiga terminará quando o Filho do Homem vier em glória. O espírito da antiga corrupção se manifesta mais uma vez. As fronteiras entre o sagrado e o profano voltam a ser rompidas, e o homem busca o poder que pertence somente ao Criador. As alianças humanas com a vaidade, a idolatria e a arrogância espiritual são as versões modernas do mesmo pacto que uniu as filhas dos homens aos anjos caídos. A humanidade volta a tocar o que é proibido, acreditando que pode reescrever o plano divino. A profecia se cumpre diante dos olhos do mundo. A ciência busca a vida eterna fora de Deus. A fé é substituída pela tecnologia e o medo do Senhor é trocado pela confiança nas próprias obras. É o mesmo engano que corrompeu as mulheres da linhagem de Caim e fez os vigilantes perderem a glória. O homem acredita que pode dominar a natureza, controlar a morte e manipular a alma. Mas o preço do orgulho é sempre o mesmo: juízo. A justiça de Deus não é uma ideia distante, ela é certeza. Da mesma forma que Miguel recebeu o decreto para prender os vigilantes, ele também receberá a ordem final para derrotar o inimigo e purificar novamente a criação. Quando o Apocalipse anuncia que o dragão foi lançado à terra, é o mesmo padrão que se repete. A rebelião começa com a exaltação e termina com a queda. O que aconteceu antes do dilúvio é o espelho do que acontecerá no fim. A humanidade, mais uma vez, se encontra entre dois caminhos. O de Noé, que obedeceu, e o das esposas dos anjos, que escolheram a corrupção. Cada geração refaz a mesma escolha. E quando o homem prefere o orgulho à submissão, o resultado é destruição. Miguel se erguerá para cumprir a sentença final, mas dessa vez não será para apagar nomes, e sim para revelar os que foram escritos no livro da vida. As Escrituras dizem em Apocalipse: "E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo." Essa é a batalha final, o desfecho da guerra que começou quando os anjos desceram. Miguel representará o poder da justiça divina e Cristo, o poder da redenção eterna. A espada do arcanjo será levantada mais uma vez, mas o sangue do cordeiro já terá vencido antes que o primeiro golpe seja dado. A diferença entre o juízo antigo e o juízo final é a cruz. Na época dos vigilantes, a corrupção foi paga com destruição. Agora, a redenção é oferecida antes do juízo. Onde houve queda, há perdão. Onde houve esquecimento, a lembrança eterna. Cristo é o ponto em que a justiça e a misericórdia se encontram. Ele veio para anular o poder da rebelião e restaurar o que foi corrompido desde o princípio. A cruz é o contrário do pacto proibido. As mulheres se uniram aos anjos para tentar alcançar o divino pela desobediência, mas Cristo, sendo divino, se uniu ao humano pela obediência. O que antes foi feito pela arrogância, agora é restaurado pelo sacrifício. Ele desceu para que o homem pudesse subir, morreu para que a criação tivesse nova vida. A história que começou com a queda termina com a redenção. Miguel continua sendo o executor da justiça, mas Cristo é o mediador da graça. Quando o juízo final for anunciado, será o próprio Cordeiro quem abrirá os selos. E quando o último selo for rompido, o tempo da paciência divina se encerrará. As vozes que um dia ecoaram no Monte Hermon serão silenciadas para sempre. O abismo que separava o homem de Deus será fechado definitivamente. Os que escolheram seguir o mesmo caminho das esposas dos vigilantes, rejeitando o arrependimento e adorando o próprio poder,
conhecerão o mesmo fim. O esquecimento não será mais uma punição temporária, mas a exclusão eterna da presença de Deus. Apocalipse diz: "E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." Esse é o destino final de toda rebelião. Mas aos que permanecerem firmes, aos que escolherem o caminho de Cristo, haverá lembrança eterna. O nome que foi apagado no passado agora é reescrito na eternidade. O juízo antigo apagou memórias, mas a redenção grava nomes para sempre. Miguel foi o anjo da justiça, mas o Filho do Homem é o Senhor da restauração. Ele veio para desfazer as obras das trevas e oferecer salvação a quem crê. O sangue que purificou o céu e a terra é o mesmo que limpa a alma do arrependido. O dilúvio apagou a carne, mas o sangue de Cristo apaga o pecado. O dilúvio limpou a terra, mas o Espírito Santo limpa o coração. O juízo de Miguel foi sentença, mas o sacrifício de Cristo é perdão. É por isso que antes do fim há um chamado. O mesmo Deus que julgou a corrupção oferece agora uma saída. O Evangelho é a arca dos dias modernos. Assim como Noé entrou na arca antes do dilúvio, o homem é chamado a entrar em Cristo antes do juízo final. A porta ainda está aberta, mas não ficará assim para sempre. Quando o Filho do Homem voltar, não virá mais como cordeiro, mas como juiz. Quem crê é restaurado. Quem rejeita repete o erro dos antigos. O apóstolo Paulo escreveu: "Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará." As gerações que desafiaram o céu colheram destruição, mas as que se renderem ao Filho colherão vida eterna. O mesmo Deus que apagou os nomes das esposas rebeldes escreverá o nome dos fiéis em seu livro. E quando a batalha se encerrar, Miguel guardará os portões da nova criação. O mal não terá mais acesso, o abismo será fechado e o que foi corrompido será restaurado para sempre. O ciclo da rebelião terminará no trono do Cordeiro, e o céu e a terra serão um só reino. Se a antiga história terminou em esquecimento, a nova começa em promessa. A graça é o oposto da maldição. Onde antes houve silêncio, haverá louvor. Onde houve queda, haverá glória. E todos os que responderem ao chamado do arrependimento terão o nome escrito para nunca mais ser apagado. A mensagem é clara. O mesmo Deus que julgou é o Deus que salva. E antes que o último selo se feche, ainda há tempo para escolher o lado da eternidade. Pois quando o arcanjo Miguel se erguer novamente, será para cumprir a última palavra. O juízo virá, mas a redenção já foi oferecida. Quem crer em Cristo, viverá. Quem rejeitar, repetirá a história das que foram esquecidas. Mas os que aceitarem o Filho do Homem brilharão como estrelas no firmamento, eternamente lembrados diante do trono de Deus. O que foi escondido na história antiga se revela de forma perfeita em Cristo. Tudo o que começou com a queda dos vigilantes termina na cruz. A humanidade tentou alcançar o divino pela rebelião, mas Deus desceu até ela pela graça. Aqueles que buscavam poder foram destruídos, mas aqueles que buscam arrependimento são restaurados. A justiça que Miguel executou é a mesma que Cristo cumpriu. Não com espada, mas com amor. O dilúvio apagou o mundo, mas o sangue do Cordeiro limpa o coração. O esquecimento foi a sentença dos que desafiaram Deus, mas a lembrança eterna é a promessa dos que o aceitam. O que foi rebelião no passado, hoje é convite à reconciliação. Onde antes o homem perdeu o direito de ser chamado filho, Cristo o devolveu, abrindo o caminho de volta ao Pai. Este é o tempo da escolha. O mesmo Deus que julgou também oferece perdão. O mesmo céu que puniu, agora chama para o arrependimento. Tudo o que o pecado destruiu, a cruz restaura. Tudo o que foi esquecido pela corrupção é lembrado pela misericórdia.
Hoje, se você deseja se reconciliar com o Senhor Jesus Cristo, se quer voltar aos caminhos da fé ou começar uma nova jornada rumo à salvação eterna, este é o momento. Diga com sinceridade: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. E se você já o aceitou, escreva nos comentários a palavra Amém. Isso não é apenas um gesto, é um testemunho público que ajuda esta mensagem a alcançar outras vidas. Que o Espírito Santo guarde o seu coração e que Cristo, o Cordeiro que venceu o abismo, seja a sua paz, a sua esperança e a sua eternidade. Até a próxima.